Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. No nosso cafezinho espiritual desta semana, nós vamos conhecer a história de um santo sacerdote que, após ouvir a voz de Deus, resolveu fundar na Igreja de Cristo uma obra de evangelização de muitas famílias, muitos casais, muitos leigos, mas um homem que soube ouvir a voz de Deus e se empenhou na propagação do Evangelho. Nós vamos conhecer um pouco da história de São José Maria Escrivá. Nós que vamos celebrá-lo no próximo dia 26, a sua memória litúrgica, a história deste homem que soube, depois de um retiro espiritual, ouvir a voz de Deus. Mas durante a sua infância, José Maria Escrivá, que nasceu na Espanha em 1902, teve uma infância difícil porque na infância perdeu 3 irmãs e assim cresceu numa educação católica até que em 1915 a fábrica de tecido da sua família veio a falir. Então eles tiveram que começar a trabalhar no campo. São José Maria Escrivá e toda a sua família tinham uma bela educação cristã. Os seus pais lhes transmitiram a fé que receberam no batismo e cultivou no coração daqueles jovens a fé católica, desde que assim se entenderam por gente. E assim São José Maria Escrivá cresceu. Ali nasceu, naquela catequese familiar, a semente de uma vocação sacerdotal e de um santo. Ele que cresceu no meio do campo, pois após a falência da fábrica da sua família, ele teve que cuidar dos negócios, porque junto à falência, em 1924, ele perdeu seu pai. Então ele se tornou o chefe da sua família, mas ele queria ser padre. Ele, embora seminarista, continuou sendo chefe da sua família, lhe dando a contribuição necessária. É claro que São José Maria Escrivá, durante a sua infância, sofreu muito, porque, ao substituir o seu pai como chefe da família, teve que conciliar os estudos, a vocação sacerdotal e a cuidar da sua casa. Mas isso não impediu que ele pudesse seguir o seu Senhor e aquela semente que havia sido lançada por seus pais. Até que ele ingressou no seminário e, após um período de formação sacerdotal, ele, autorizado pelo seu bispo, foi para Madrid terminar a sua faculdade de Direito, mas voltou para a sua cidade, onde foi pároco. Até que durante um retiro espiritual, ele, incomodado, perguntou a Deus o que ele podia fazer para melhorar a evangelização dos povos e a santificação das pessoas. Porque São José Maria Escrivá percebia que os homens e mulheres que não eram sacerdotes ou religiosas estavam enfrentando dificuldades para a santificação. Como ele acompanhava muitos casais na sua paróquia, como ele acompanhava muitos jovens, ele percebia que as pessoas tinham dificuldade de santificar o seu dia. Então, impulsionado pelo Espírito Santo, ele ouviu a voz de Deus e resolveu fundar o Opus Dei, a obra de Deus, em português. E assim São José Maria Escrivá quis difundir pelo mundo a santificação, principalmente para os leigos, mas também para os clérigos, por meio do trabalho. Ele entendeu e teve essa graça de perceber que o trabalho laboral, o trabalho das mãos do homem, pode ser o seu sinal de santificação e da sua família. E daí São José Maria Escrivá, ele escreve três obras que são muito importantes para qualquer católico: a obra O Sulco, Caminho e Forja. Esses 3 livros, São José Maria Escrivá dá pequenos conselhos espirituais para aqueles homens e para aquelas mulheres que querem se santificar através do seu trabalho. Uma vez que ele funda a obra de Deus, ele difunde por todos os países do mundo e assim ele começa a acompanhar a santificação das pessoas. A Opus Dei é basicamente fundada por família, por casais, por filhos que crescem com a doutrina cristã, os conselhos espirituais de São José Maria Escrivá e a devoção a Nossa Senhora. É claro que na santificação do dia a dia, ele percebia que os homens e as mulheres tinham diferentes modos de santificar. Então, ele acaba dando conselho a essas pessoas para poderem alcançar maior glória de Deus. Olha que belo! São José Maria Escrivá ensina
que se um homem, ou na verdade uma mulher, um exemplo melhor, que é dona de casa, lavar a louça, ofertando a nosso Senhor, ou pela alma do purgatório, aquela alma é alcançada por aquela graça. Se aquela pessoa lavar aquela louça com tanto amor, com tanta dedicação, aquela pessoa que está lavando a louça com essa santificação, ela é alcançada pela graça de Deus e acaba, assim, aumentando a graça na sua casa. Olha que belo. São José Maria Escrivá, depois de estourar a Guerra Civil, em que ele teve que participar como sacerdote, ele acabou celebrando a Santa Missa na clandestinidade, por consequência de toda a perseguição religiosa da época da guerra. Ele, depois disso, foi trabalhar perto do Sumo Pontífice. E aí se tornou ali próximo, braço direito do Santo Padre, e assim conseguiu maior difundir a Opus Dei por todo o mundo. A graça que São José Maria Escrivá conquistou e perpassa também para nós é de que a santidade não é impossível. Inclusive, um dos títulos de invocação de São José Maria Escrivá é que ele é discípulo da santidade odierna, discípulo do dia a dia, da santidade do dia a dia. Que nós possamos crescer com São José Maria Escrivá. Após a sua morte, ele que sofreu um infarto, mas que ao ser encontrado ele estava diante da imagem de Nossa Senhora, teve também o seu testemunho de amor à Virgem. Canonizado por São João Paulo II, São José Maria Escrivá é patrono da santificação odierna na Igreja. Que nós, como homens e mulheres, possamos crescer em santidade e em vida, seguindo o conselho deste sacerdote, que vamos celebrar essa semana. Que São José Maria Escrivá interceda por nós, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, e que neste tempo de pandemia possamos estar atentos e corações ao alto, onde virá o nosso socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Até a próxima semana. Deus abençoe.